Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a essa microaula onde que eu vou te ensinar a aplicar essa ferramenta natalina. Eu chamo a ferramenta natalina, ela deve ser aplicada um pouco antes ali do Natal para que você prepare o seu paciente para o próximo ano, para que você ressalte, mostre para ele tudo o que foi feito durante esse ano, para que ele não enfie ali o pé na jaca nas festividades do final do ano e não jogue fora tudo que foi construído durante o tratamento até aqui, tá? Então, a ideia é que você trabalhe ali um raciocínio lógico com o seu paciente, que você mostre para ele o que foi construído e que, caso ele não siga as suas orientações, ele pode pôr tudo a perder. Então, aqui é uma série de perguntas, né, que vai fazer o seu paciente entender isso. Então, qual é a sensação, o sentimento que você deseja para finalizar esse ano? Então, o que que ele quer sentir quando ele finalizou esse ano? Sentimento de gratidão, sentimento de dever cumprido, sentimento de estar cuidando melhor dele, da saúde dele, né? Como que ele gostaria de estar na primeira semana de janeiro? Aqui você não precisa falar mais gordo ou mais magro, não precisa falar nesses tons, né? E se você tem outro nicho, se o seu nicho não é emagrecimento, se esse não é um paciente que está trabalhando ali a perda de peso, você pode adaptar a sua realidade. Então, por exemplo, como que você gostaria de estar na primeira semana de janeiro? Você gostaria de estar mais preparada, mais apta, com o corpo preparado para receber o seu filho, sua filha, caso você esteja trabalhando, por exemplo, com as tentantes. Então, você adapte a realidade do paciente que você está atendendo e do seu nicho de atuação, tá? Aqui é para que ele entenda que sempre no final do ano que a gente come descontroladamente, que a gente joga fora todas as orientações que o nutricionista nos deu, quando chega na primeira semana de janeiro, a gente fica arrependido, né? Então, aqui é para que ele se lembre dos últimos anos que isso aconteceu, para que ele pense nisso antecipadamente, para que ele não cometa novamente esse erro. Então, você adapte a realidade do seu paciente, tá? Numa escala de 0 a 10, o quanto realmente você quer chegar na primeira semana de janeiro sem ter engordado? E aqui, novamente, você vai adaptar, tá? E aí, você vai pedir para ele um número. Então, ele vai conseguir mensurar o sentimento, ele vai na emoção e depois ele vai conseguir que isso seja palpável. O quanto você realmente quer chegar na primeira semana de janeiro sem ter jogado tudo que a gente construiu fora, né? Se você exagerar, engordar, quanto que isso vai te custar? Então, se você exagerar, sair do nosso propósito aqui, do que foi construído, o quanto que isso vai te custar? Então, aqui é dinheiro, é tempo, é dedicação, né? Tudo que foi feito pode ir para o ralo, né? Então, aqui é para que ele consiga perceber, se ele não seguir as suas orientações, o quanto que isso impacta na vida dele, né? Pensando nisso, como você escolhe viver e se comportar nos últimos dias deste ano? Aqui você vai deixar ele falar quais são as atitudes que ele vai ter para que ele não perca o que foi construído, para que ele consiga ali se manter nas suas orientações, mas também aproveitando. Então, é importante que você ressalte para ele e fale: olha, eu não quero que você se prive, eu não quero que você deixe de comer seu panetone, não quero que você deixe de ir na confraternização da sua empresa, não quero que você deixe de tomar o seu vinho, a sua cerveja. A ideia não é essa, mas qual que é o lugar onde você consegue aproveitar tudo isso e, ao mesmo tempo, você não vai jogar fora tudo que foi construído. Então, existe esse meio termo e é isso que eu quero que você encontre. O que que você acredita que seria legal para você, né? Nesse lugar de aproveitar, mas ao mesmo tempo não extrapolar, não exagerar, não esquecer do que foi construído, tá? E aqui, então, vamos estabelecer algumas ações para que juntos passamos o final deste ano sem engordar ou sem é,
descompensar a sua diabetes novamente, né? Sem colocar tudo a perder que foi construído, né? Então aqui ele vai colocar isso em ações, três ações que você vai fazer. Então aqui você pode, antes de aplicar a ferramenta, passar algumas instruções para ele. Como que, por exemplo, as instruções que a gente passa para o paciente ali antes de uma festa, de uma comemoração, antes das férias. Então, todas essas orientações a gente pode entregar para esse paciente antes de aplicar essa ferramenta para que ele tenha aqui algumas ideias, como por exemplo, eu vou para a festa de confraternização da minha empresa, mas eu não vou com fome. Eu vou me alimentar de forma saudável para que chegue lá, eu não mate a minha fome com um salgadinho, eu não mate a minha fome com um bolo, com um doce, com algo que esteja lá. Eu vou comer, sim, mas eu vou comer para saborear o que está lá, né? E aí eu vou comer em menor quantidade. Eu vou mastigar melhor esse alimento. Eu vou sentir o sabor dele. Eu vou aproveitar. Eu vou colocar todas as sensações ali à disposição quando eu estiver numa ceia, numa festa de confraternização. Então, se eu vou comer um salgadinho, eu vou sentir o cheiro desse salgadinho, a textura desse salgadinho. Eu vou ver se ele realmente está gostoso, se realmente vale a pena comer outro, né? A partir dessa investigação ali, dessa análise sensorial que eu vou fazer. Então, eu vou prestar atenção, eu vou estar presente no momento que eu estiver consumindo esses alimentos. Então, é muito importante que ele defina aqui três ações que vai fazer com que ele se sinta, com que ele se sinta, não, com que ele permaneça ciente, presente do que tudo foi combinado e que ele encontre, que você ajude ele a encontrar esse meio termo. Se o seu paciente não tiver nenhuma ação aqui para te falar, se ele não conseguir te falar nada, aí você vai lá e fala com ele. Você topa, por exemplo, ir para as festividades sem estar com fome? Você topa, por exemplo, combinar comigo, manter ali os horários das suas refeições, não ficar o dia inteiro sem comer? Então, por exemplo, no Natal, né? As pessoas ficam ali o dia inteiro beliscando, não vê o que está comendo, não para almoçar, e aí acaba extrapolando. Então, você vai dando para ele ali as opções, e aí você pergunta para ele: você concorda? Você acha que isso seria interessante? E aí, se ele falar que sim, você anota aqui. E se ele falar que não também, aí você passa para uma outra alternativa. Mas é importante que vocês consigam chegar num denominador comum, onde esse paciente vai conseguir aproveitar as festividades de final de ano e ao mesmo tempo não vai esquecer do tratamento dele, não vai esquecer da saúde dele, não vai esquecer de tudo que foi construído, tá? E aí, lá já marca a consulta para o próximo ano, e aí, quando chegar no próximo ano, você vai perguntar para ele: e aí, aquelas ações que a gente combinou, como que foi? Me conta, como você se sentiu? Deu para fazer? Não deu? Não deu? Por que que não deu? E aí, você já tem pauta para trabalhar com ele nos próximos dias. Então, já tem pauta para iniciar aí o tratamento dele no próximo ano, ok? Então, essa é a ferramenta natalina. Aproveitem sem moderação. Eu tenho o costume de aplicar em todos os meus pacientes no final do ano, para que eu traga consciência para esse paciente, para que ele consiga analisar, parar para pensar no que foi construído e no que ele pode perder se ele não continuar seguindo as minhas orientações. Tá certo? Um grande beijo para vocês. Eu desejo um excelente final de ano para você, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que os seus sonhos se realizem, que você consiga ter muita saúde, paz na sua família, para você, para sua família, e que a sua carreira deslanche cada vez mais, ok? Um beijo, fiquem com Deus.